Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. É com muito prazer que venho desejar a todos um dia de estudo proveitoso, feliz, que tenhamos todos uma boa tarde. E vamos aos nossos avisos. Lembrando que a casa está sempre necessitando da ajuda de todos, porque todo centro espírita, ele trabalha para ajudar a todos aqueles menos favorecidos. Então, nós também precisamos dessa ajuda com alimentos não perecíveis, se possível, cesta básica, material de limpeza, e principalmente numa época como a de hoje, que nós estamos passando por uma temperatura baixa, muito frio, né? O quão é necessário doarmos aqueles supérfluos que nós temos em casa, de roupas, né? Agasalhos, cobertores, enfim. Assim como temos pessoas menos favorecidas que ainda têm aonde morar, tem tantos outros que estão morando na rua. Então, se nós que temos todo o agasalho, toda a condição de nos vestirmos, sentimos frio, imagina essas pessoas que não têm essa oportunidade. Então, que os nossos corações se sensibilizem a esse pedido de doação, porque quando estamos doando a alguém, com certeza absoluta não estamos ajudando apenas as pessoas, mas estamos nos ajudando também na questão moral, porque sabemos que a vida ela é eterna. O nosso corpo vai padecer, mas o nosso espírito, ele é imortal. E a única coisa que nós levaremos quando retornarmos ao plano espiritual é a questão moral. Aquilo que aprendemos, aquilo que nós fizermos, né? A semente que nós plantarmos será os frutos que colheremos. Então, que todos possam vir visitar aqui a casa, o Centro Espírita Altivo Panfiro está aqui de portas abertas para receber com muito amor, com muito carinho, a todos aqueles que tenham interesse, ou até mesmo aqueles que nunca estiveram numa casa espírita, que venham conhecer o Centro Espírita Altivo Panfiro. Será recebido com muito carinho e com muito amor. Às quartas-feiras, como hoje, nós já realizamos a palestra às 10 horas, estamos realizando agora das 15 horas e realizaremos também das 19 horas. Junto a essas palestras, nós estamos realizando também o passe de cura, que eu sempre procuro lembrar que o passe de cura não substitui o tratamento médico. Todos aqueles que estiverem em tratamento médico não poderão abandonar, deverão continuar com o tratamento médico e vindo aqui à casa, porque o tratamento de cura é uma sustentação a esses profissionais da saúde quando estão tratando dos seus pacientes. Aqui nós também vamos estar tratando dos nossos pacientes no plano espiritual, né? Os espíritos estarão sempre presentes, buscando ajudar
no tratamento médico e ajudar a essas pessoas também necessitadas de tratamento. Aos sábados, nós realizamos a obra social, a obra de Antônio de Aquino, onde recebemos aqui centenas de famílias com as mães, com os seus filhos. Seus filhos são, por faixa etária, encaminhada às salas para evangelização, enquanto as mães recebem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, ao final, por volta de meio-dia, todos saem alimentados pela graça de Deus. Bem, pedimos a gentileza àqueles que, porventura, estejam com o celular ligado, que possam desligá-lo ou colocá-lo no sistema vibracal, para evitar que, na hora da palestra, possa vir a tocar e tirar a concentração daquelas pessoas que estão voltadas para o estudo. O nosso tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. A abertura será do Caminho, Verdade e Vida, na lição 124. O nosso palestrante, querido Roberto, já frequentador da casa, já nos dá esse prazer, essa satisfação de trazer, sempre que convidado, o estudo que muito nos esclarece. Na sustentação do passe será feita pela nossa querida irmã, trabalhadora da casa, Elinéia. Então, vamos fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida, na lição 124, que nos diz: firmeza da fé. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na época da tentação, se desviam. Jesus, Lucas 8 e 13. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprevisíveis, imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois exigirá, com justiça, expressões de trabalho próprio. Reconhecemos, assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros, enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé,
onde ela existir, mas não ouvidemos, e edificação da nossa para a vitória estável. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, aqui estamos mais uma vez nesta casa de amor para aprendermos sobre os mandamentos do nosso Senhor e os ensinamentos do nosso Mestre dos Mestres, Jesus. Agradecemos, Mestre querido, pela sua presença nesta casa. Agradecemos também a coluna de espíritos que sustentam em amor, em carinho, em fluidos e energia esta casa, que tanto nós viemos procurar e buscar. Assim, nos sentindo protegidos, abençoados, harmonizados, pedimos, querido Mestre Jesus, que acompanhe o nosso querido Roberto em seu estudo, em sua palestra, para que possamos sair daqui com a compreensão e nos sentindo bem melhores do que quando aqui chegamos. Assim, eu peço a permissão a Ti, Jesus, mas, sobretudo, ao nosso Pai, para que possamos iniciar a palestra desta quarta-feira, das 15 horas. Graças a Deus. O tema, como é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. O item 8 nos diz: parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, ele só lhe fornece o invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Assim eu passo a palavra ao nosso querido Roberto. Nosso estudo vai até as 15h50. Que Deus lhe abençoe. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde para quem está presente. Como tem muita gente em casa que às vezes vê gravado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. E é um prazer estar aqui no SEAP mais uma vez. Agradeço aí a casa. É sempre uma responsabilidade, né? A gente tem que falar de Evangelho, de doutrina espírita. E tem coisas que eu gosto de falar como introdução de qualquer assunto. E uma delas é como a humanidade está necessitada de Deus, de espiritualidade, não necessariamente de uma religião. As religiões todas que são voltadas ao bem, né? E se é uma religião, tem que ser voltada ao bem, com todas as distorções que possam acontecer, mas a humanidade precisa sair de vez desse estado infantil com relação à visão da vida, porque a visão que as pessoas em geral têm sobre a vida, como se a vida fosse só essa breve passagem nesse corpo, do berço ao túmulo. Se a vida fosse só isso, realmente nós estaríamos mal, viu? Então, a falta de compreensão a respeito da nossa existência espiritual causa muitos males. Nós temos visto muita gente jovem com depressão, crianças, suicídio, em larga escala, nem tão divulgado assim, mas acontece. E está faltando alguma coisa. Parece que a humanidade hoje tem todas as facilidades, cada vez mais
a medicina avança e nós temos mais recursos para sofrer menos, para encararmos nossas doenças físicas de forma bem diferente do que encarávamos há 100 anos atrás. Vocês imaginem na época que não existia anestesia, né? A anestesia foi um dentista que aplicou nele mesmo a primeira anestesia. E a partir daí ela foi se aperfeiçoando e hoje a gente faz até transplante, né? E não sente nada, não vê nem o que aconteceu. Temos tomografia, vários equipamentos. Mas parece que isso não é suficiente para a humanidade se sentir melhor, se sentir mais feliz, porque se falta alguma coisa. E com certeza a falta de espiritualidade causa problemas psíquicos, porque nós somos seres espirituais. Quando você não entende quem você é, ou você não sabe, ou se recusa a saber, você cria um problema para você, né, de identificação. E esse é um dos grandes males que a gente tem visto. As pessoas não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui. Aquela velha questão de onde eu vim, o que eu sou, para onde eu vou, ela está respondida já. Nós sabemos o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, de certa forma. Não exatamente, mas nós temos uma ideia da vida mais completa. Sabemos que essa encarnação não é a primeira. Esse corpo não é o único, não vai ser o último, por enquanto. Nós ainda vamos necessitar reencarnar até atingir um nível em que essa coisa se modifica bastante, em mundos mais superiores. E dentro desse contexto de dificuldade, de entendimento da vida, está a família, né? A família tem uma finalidade para o espírito, para o progresso do espírito. Eu diria que é o campo de prova do espírito. Quando o militar quer testar uma arma, ele tem um campo de prova, né? Ele solta lá a bomba, analisa a explosão, se ela atingiu o que queria, e toda a ciência é assim, você testa, prova, o campo de prova do espírito é a família. Aí que nós somos testados, né? Porque nós sabemos que muitos de nós temos inimigos lá de trás, como também temos espíritos com muita afinidade conosco. E muitas vezes uma mãe recebe um espírito que não é aquele espírito que ela tem afinidade. Às vezes é um inimigo do passado. As reencarnações são planejadas. Então, quando uma mãe recebe um espírito que é um inimigo do passado, ela tem uma colher de chá, entre aspas. É um homem falando, né? Que é atrevimento o homem querer falar da gravidez. Então, peço licença às mulheres. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que durante 9 meses, esses espíritos vão estar entrelaçados, né? Aquele espírito está num processo, como diz até um médico lá da USP, que é espírita, a gestação é quase que uma encarnação do espírito, é um processo de, não seria obsessão, mas de simbiose entre esses dois seres, né? O que a mãe pensa afeta aquele espírito. E muitas vezes a mãe sente alguma coisa com relação a esse espírito. Eu já vi mães, com 5, 6, quer dizer, mães, pessoas, mulheres grávidas, com 5, 6 meses, estarem rejeitando o filho. Que sentimento é esse? Porque normalmente é uma felicidade, né? Gravidez. Mas eu já vi, assim, rejeitando o filho, maldizendo, coisa assim inacreditável. Então, que história existe ali? Quem são esses espíritos, né? Então, muitas vezes, a reconciliação de adversários começa na gestação. Aí nasce aquele bebezinho, né? Quase sempre muito bonitinho, que todo mundo fica paparicando ali, e ele vai crescer, e a mãe vai ter oportunidade também de dobrar aquele espírito, de, com a sua experiência de vida, ir moldando aquele ser que vai crescendo e que vai se mostrando. Aos poucos vai surgindo nele a índole dele, o que ele traz. Porque a índole a gente traz,
né? E ele vai colocando para fora suas manias, e cabe à mãe, aos pais, né? E moldando aquele espírito. Quando chega aos 7 anos, mais ou menos, é que ele se vê de fato no mundo já com uma, vamos dizer, ele encaixou a encarnação dele, mais ou menos aos 7 anos. E até os 7 anos é muito comum os fenômenos mediúnicos, as crianças verem um amiguinho invisível, vê mesmo, sente, é relativamente comum. Memórias, às vezes, de outras vidas, tem vários relatos sobre isso. Tem um caso famoso lá dos Estados Unidos, que até virou um livro, O Aviador. O menino se lembrava da encarnação passada, em que o avião dele tinha sido abatido no Japão. Tem história disso no Discovery Channel, né? O livro é O Aviador. Então ele lembrava o nome do porta-aviões que ele decolou, ele foi abatido na costa do Japão. E ele lembrava, ele tinha 3 soldadinhos de brinquedo que ele dava nomes bem estranhos. E o pai foi pesquisar, aquele navio que ele falava existia, aqueles 3 nomes eram pessoas do navio, e ele usava alguns símbolos assim, 3T, 3J, James. Tinham 3 James no navio, ele era um deles, eram 3 amigos que se chamavam. Então tudo vai batendo e os pais se convencem de que ele era aquele ser lá do passado, mas relutando muito em acreditar, em aceitar a reencarnação, né? Então, essa falta da visão espiritual da vida causa muitos problemas. A nossa mente, eu fiz aqui umas observações, é uma colinha minha, a nossa mente está muito ligada a essa existência, né? Então, percebam bem, se existe a reencarnação, e ela existe, é um fato, é algo da natureza, não é uma crença apenas, é fato da natureza. Como é fato a existência do espírito, como é fato a existência do mundo espiritual, que não é sobrenatural, é natural, é a criação de Deus. Mundo espiritual não é sobrenatural. Os espíritos não são seres sobrenaturais, nós somos espíritos. Tudo é natureza. A nossa mente é que está ligada a essa matéria aqui. Então, se é fato que a reencarnação existe, cada um aqui tem um pai e uma mãe, né? Dessa vida. Quantos pais e mães nós não temos de outras vidas? Quantos filhos todo mundo não tem? Quantos irmãos? Quantos amores? Né? Aqui na Terra, quantas vezes será que nós já reencarnamos? Porque existe também a troca de espíritos de um orbe para outro. Existem espíritos que controlam isso. Jesus é um deles, né? Emigração e imigração de espíritos. A vida pulula no universo. Não existe só na Terra. E na Terra não existe só nessa dimensão física, existe na dimensão espiritual. Então, quantos pais e mães nossos não puderam reencarnar agora e nos acompanham lá de cima? E se eles forem mais evoluídos, se no tempo deles eles estiverem numa condição espiritual melhor? Às vezes é um mentor nosso, um espírito familiar que nos acompanha, pode estar presente aqui. Quando a gente vem numa reunião pública dessa, tem espíritos que nos acompanham. Às vezes, espíritos que não nos veem há algum tempo, né? Pode ter certeza disso. E se alguém nessa encarnação perdeu, entre aspas, temporariamente, um ente querido, um filho, por exemplo, uma mãe, um pai, nada impede de estar aqui, acompanhando vocês. Porque não se perde essa ligação. E aí a gente entra bem no tema aqui, né? Os laços de família, eles não se perdem. Agora, laços de família, não a família consanguínea. Porque nós temos uma coisa chamada afinidade. Na química, 2 elementos se combinam para formar um composto, um outro, se eles têm afinidade. Se não tiver afinidade, pode misturar, botar em contato com o outro, que não vai acontecer nada. Agora, se tiver afinidade, é o caso do hidrogênio com oxigênio, que forma a molécula de água, né? Então, na vida espiritual é assim, os espíritos se reúnem por afinidade. Então, se você tem alguém de outra encarnação, e nós temos, que nós tivemos muita afinidade, que nós amamos,
e que eles nos amam, esse sentimento continua. Uma mãe nessa vida que viu o filho partir, que é a dor mais difícil de se encarar, é lógico que há amor, vai rever esse filho. E quando a mãe parte, esse filho, essa filha que fica aqui, se teve afinidade, um amor, além dos laços consanguíneos, vão se reencontrar. Esses laços não se perdem. Então nós temos os parentes de sangue e temos aqueles por afinidade, que podem estar ou não na família consanguínea. Muitas vezes você tem um irmão e tem um amigo, e você se abre muito mais, tem muito mais afinidade com o amigo do que com o irmão, ou com a irmã, ou com a amiga, né? Vocês devem ter situações assim, que vocês se sentem muito mais à vontade com alguém de fora da família consanguínea do que com alguém da família. Isso é afinidade, confiança, né? Até na parte afetiva. Isso é muito comum. E quando a gente desencarna, então, o que prevalece é essa afinidade, nem tanto os laços consanguíneos. É lógico que você teve uma família aqui consanguínea, aqui, a parentela corporal, e há essa afinidade, muito mais ainda vai haver do lado de lá, né? Então, também não quer dizer que só os de fora. O que eu quero dizer é que os espíritos falam, e a gente tem que concordar, que a afinidade é que conta. Então, na visão espiritual, o pai e a mãe dão o corpo, dão a carne, mas o espírito vem de Deus, ele vem com a sua história. Então, nenhuma mãe, nenhum pai é dono do seu filho, como nós não nos sentimos, nossos pais como nossos donos. Já crescemos um pouquinho, né? O que pode haver é afinidade e amor. Porque às vezes nem acontece isso entre pais e filhos. Às vezes, quantos filhos a gente vê, larga os pais, larga a mãe, né? Quando envelhece, então uma tristeza. E tem muito a ver com esse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, o que é honrar a mãe e o pai? É assisti-los na velhice, principalmente se eles tiverem dificuldades. É retribuir um pouquinho aquilo que recebeu, né? Dar um mínimo de conforto que for possível, dar atenção, dar carinho. Isso é que é honrar o pai e a mãe. Muitas vezes a mãe fica doente, o pai fica doente, e a gente tem que estar junto ali. E às vezes hoje, tem 2 casos aí de pessoas conhecidas, um deles acompanhando o pai que teve que amputar a perna, né? O pai já está com 90 e poucos anos, mas a cabeça do filho que está aqui, puxa vida, né? Sabe que a idade pesa, que está chegando a hora dele, mas é duro, é difícil, mas há uma afinidade. E se tivesse largado o pai para lá? Quantas vezes isso não acontece? Largar a mãe, porque dá trabalho, né? E a pessoa quer viver a sua vida, então honrar o pai e a mãe é isso. E é esse elo que continua do lado de lá. Uma situação muito comum no planejamento reencarnatório é aquele caso em que 2 espíritos, um vai reencarnar como homem e como mulher, vão se encontrar, vão casar e vão ter um filho. E do lado de lá, eles aceitam um planejamento onde eles vão receber um filho que vai nascer com uma deformidade. Por exemplo, síndrome de Down. Aí nasce aquela criança com síndrome de Down, né? E aquele casal vai ter um trabalho danado, vai ter que se dedicar talvez muito mais do que um filho que não tivesse nenhum problema. Isso é um planejamento. Quando o tempo passa e todo mundo volta para a vida espiritual, se esses cumpriram bem aquela missão, porque é uma missão, é o campo de provas que eu falei, aquele espírito que veio com essa deformidade, recobrando a lucidez do lado de lá, é extremamente grato a esses 2, a esse pai e a essa mãe. Então a gente tem que ver a vida na sua extensão, não pode ver do berço ao túmulo, né? Ah, que azar que deu aquele casal de receber um filho deficiente. Azar nada. Pode ser uma grande missão que, bem cumprida, vai trazer uma felicidade e pode haver uma ligação entre eles do passado. Então, sempre na família, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Por que existe, às vezes, antagonismo entre irmãos?
Às vezes pessoas complicadas, no meio dessas pessoas complicadas vem uma que equilibra tudo, ou então ao contrário, uma família toda equilibrada que vem uma que desequilibra tudo, né? Aquela ovelha da família que a gente tanto fala, que às vezes vem e desequilibra. Então, essa questão da família é complexa. A gente tem que ver isso envolvendo várias vidas, um planejamento e um retorno para casa, né? Quando Jesus conversa com Nicodemos, vocês lembram dessa passagem? Eu sempre gosto de falar dela porque é Jesus falando de reencarnação. Porque Jesus falou de reencarnação, sim. Porque os judeus acreditavam e acreditam em reencarnação. Mas nessa passagem, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala que o homem precisa nascer de novo para atingir o reino dos céus. Nicodemos fica assim, porque ele, como judeu, ele procurou um assunto complexo para falar com Jesus, como um rabino, né? Que Nicodemos era, e reconhece Jesus como um rabi, um grande mestre. Tanto que ele fala: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, senão não falarias as coisas que falas. E Jesus vai falar: não, em verdade te digo que o homem precisa nascer de novo. E Nicodemos vai falar: mas como é que pode um homem velho voltar a nascer de novo no ventre da mãe? Né? E Jesus vai falar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, a carne, o corpo, vem dos pais. O que é nascido da carne é carne, mas o espírito vem de Deus. Ele ainda vai falar assim: o vento sopra, você não sabe de onde vem, sopra, você não sabe para onde vai. Assim se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ninguém recorda de onde veio, como o vento, a gente não sabe de que direção ele vem. E também não sabe para que direção ele vai. Quando a gente desencarna, nós podemos dizer para onde nós sabemos que vamos para a vida espiritual. Agora, qual o andar? Se a gente vai para um umbral, para o nosso lar, para outro orbe, isso a gente não sabe. Nós não temos condições de aquilatar isso, né? Então, Jesus está falando ali de vida espiritual, de vida plena, de reencarnação. Que em hebraico tem o termo Gulgul Neshamot. Sempre gosto de falar isso para as pessoas saberem, né? Que a reencarnação faz parte da crença dos judeus, principalmente dos cabalistas, aqueles dos judeus ortodoxos. Isso não está escrito na Torá, mas está na tradição oral. Porque para os judeus você tem a Torá, que foi escrito, e antes de ser escrita se passava, é tradição isso. Tem grupos que se formam para decorar os textos. Então, nessa tradição oral, se passa a reencarnação, né? E a reencarnação explica muito da condição da família, tá? Certa vez, Jesus também estava com um grupo, com os apóstolos, tinha um monte de gente, assim, a sala lotada. E chega Maria com alguns parentes de Jesus, né? Os irmãos dele. Aí avisam lá da porta: mestre, chegou aqui sua mãe e seus irmãos. Aí ele olha para todo mundo e pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muita gente não entende essa passagem. Acha que Jesus está colocando segundo plano, né? Maria e os irmãos. É o contrário, ele estava elevando toda a plateia à condição de família dele, de parentela espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para mim, eu amo vocês como minha mãe e meus irmãos. Vocês estão aqui me ouvindo, vocês participam, então uns termos que Jesus usa, né, para falar: vocês estão em comunhão comigo, têm afinidade comigo, né? E existe um certo amor entre nós. Então eu amo vocês como amo meu pai, minha mãe e meus irmãos. Esse é o sentido do quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E essa é a visão dos espíritos superiores, porque já desenvolveram o amor. Esse tipo de amor a gente ainda vai conhecer. É o chamado amor incondicional amplo, por todos, por toda a humanidade. Isso a gente tem que, porque o nosso amor, até ele ainda é um pouco egoísta, né? A gente ama o filho, o marido, a esposa, a companheira, o irmão. Agora, amar o outro em sentido amplo, como eu me amo, ou pelo menos como deveria me amar,
Aí já há uma dificuldade, né? A gente tem um amor seletivo. Nosso sentimento, agora um Jesus, não, ele realmente ama todos, né? Se sacrifica por todos, sem pestanejar, sem qualquer dúvida. E nessa escala evolutiva, antes de chegar a um Jesus, nós somos muito amados por muitos espíritos, por esses entes queridos de outra vida, e, vamos dizer, uma casa como essa tem seus mentores, seus espíritos. Quem é que está aqui como espírito hoje? Né? É difícil falar. Quantos espíritos estão aqui, o nível evolutivo deles. Mas eu garanto que eles nos amam bastante, profundamente. E como eu disse, vocês devem ter aí parentes, entes queridos junto de vocês. Então, os laços corporais, eles se dissolvem moralmente se não há afinidade. Está aqui no texto, né? Se não há afinidade, passou para o lado de lá, pai, mãe, irmão, primos, foi só um título que se deu a dois espíritos que têm o mesmo sangue. Agora, se há afinidade, a gente continua. E é muito comum, volta todo mundo para o lado de lá. Aí vai acontecer novos planejamentos reencarnatórios, né? Isso vai acontecer com todo mundo aqui. O dia que a gente passar para o lado de lá, cada um vai ficar um tempo do lado de lá. Alguns vão encarnar mais rápido, outros vão levar décadas, às vezes muito mais tempo do lado de lá, e num determinado momento a gente vai planejar para reencarnar. Nós vamos reencarnar com todos que estão aqui conosco hoje? Não, mas alguns pode ser que sim. E nesse planejamento é que nós vamos fazer aqueles acordos. Você vem na minha família, eu preciso passar uma experiência com tal pessoa, preciso me reconciliar com aquela. E a família é esse campo de prova, esse laboratório. Então, para a gente tirar algo dessa fala toda, né? Prestem atenção nas relações de vocês com os familiares, tá? A minha família é muito pequenininha, eu me dou muito bem com meu irmão, mas a gente se fala muito pouco. Mas nunca tive nenhum problema com ele comigo. Quando precisa um do outro, a gente se procura. Mas é uma família muito pequena. E eu vejo pessoas de famílias grandes, né, que às vezes estão brigados, não se falam. E às vezes dentro de casa, pais e filhos, hoje em dia então, e aí falando de novo na necessidade de evangelizar os jovens. Cuidado com isso também. E aí não estou falando só de filhos, estou falando de netos, de sobrinhos. A gente precisa falar um pouquinho com as crianças e com os jovens sobre o amor, sobre Jesus. Não é querer empurrar a religião goela dentro, porque isso não funciona. Mas espiritualizar a criança, que é diferente. Espiritualizar o jovem. Encontrar um meio dele se interessar por isso. Dar condições para ele acessar certas informações. Porque nós estamos vivendo um tempo em que os nossos jovens estão sendo bombardeados por muito lixo, muita porcaria. Estão sendo incutidos na mente deles conceitos completamente equivocados. A família está sendo atacada. Isso não é uma opinião. O cristianismo, em muitos lugares, está sendo atacado. E isso não é uma opinião. Jesus está sendo ridicularizado e atacado, e isso não é uma opinião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, porque no contexto espiritual do planeta, qual é o momento? É o momento da separação dos espíritos, né? Nas obras mediúnicas, é o assunto do momento, né? Mediunidade, hoje em dia, fala, é a hora da grande transição. De mundo de prova e expiação para regeneração, onde espíritos que estavam há muito tempo sem reencarnar estão reencarnando, espíritos muito violentos estão reencarnando, outros muito inteligentes, mas moralmente num nível baixo estão reencarnando. Esses que reencarnam, alguns assumem a posição de mando, de poder, outros não, outros ficam só na agressão mais direta, outros ficam numa agressão escondida, indireta, tentando influenciar as pessoas. Ou seja, a gente vive um mundo que está um caldeirão, né? E a família está em crise. Na Europa, caramba, os casamentos, as uniões, uma loucura o que está acontecendo, né? Como se não fosse importante a família.
E é isso que leva muitos jovens, depois de um tempo, em que eles buscam prazeres, respostas e não encontram, vêm os processos depressivos, síndrome de pânico, suicídio, porque não encontram sentido para a vida. Falta alguma coisa, falta espiritualidade, falta ele se conhecer. Porque a pior coisa é imagine vocês perdessem a memória e fossem colocados numa selva, vocês não sabem onde estão e quem vocês são. Tem muita gente que está assim, encarnada na Terra, né? Perdido, completamente perdido. Então, é obrigação de quem tem um pouquinho mais de esclarecimento, com muito cuidado, com muito tato, falar um pouquinho de espiritualidade, para a criança botar um livrinho, trazer numa evangelização, que seja numa igreja católica, sem problema, mas pelo menos ouvir falar de Jesus, entender que existe alguma coisa além. Até para, às vezes, despertar na criança um sentimento que ela já tem. Porque muitas dessas crianças vêm em missão também. Vêm espíritos que vêm preparados para ensinar. E cabe aos pais fazer despertar isso nele. É aquele gatilho que ele precisa. Agora, se no meio onde a criança está, ela nunca tem acesso a isso, né? Fica só na intuição, e às vezes pior quando o pai e a mãe privam, porque colocaram um monte de coisa na cabeça, né? Então, cabe a gente procurar evangelizar as crianças, orientar as crianças e os jovens, tá? Isso vai salvar muita vida, para quem fizer. Porque muita vida está sendo perdida, muita encarnação está sendo perdida para essa coisa dessa verdadeira agressão que acontece também. A gente vive uma verdadeira obsessão coletiva, né? Muitos falam disso, não sou eu que estou falando aqui, o próprio Divaldo. É um processo complicado que a gente está vivendo no planeta. Bom, então com relação à família, nós temos esses desafios, as provas das reencarnações, né? E nós temos que estender esses laços que nos unem aos espíritos simpáticos. Se existe uma obsessão coletiva ou processos individuais de obsessão, que não é a culpa do espírito obsessor, olha, vamos livrar o obsessor dessa, tá bom? Como dizia o Chico Xavier, os melhores amigos dele eram os obsessores que ensinavam a ele. Obsessão é uma questão de sintonia. Então, quem estiver com o obsessor, tem gente que gosta de falar um encosto, né? É porque está abrindo um canal de comunicação. Como é que você se livra do obsessor? É você mudando a sua vibração, você mudando o seu sentimento, né? E como é que a gente faz isso? Prece, boas leituras, aliviar um pouco a mente, prestar atenção um pouquinho em nós mesmos, sair um pouquinho, andar, tomar um sol, não ficar fechado. Quando a pessoa começa a ficar muito fechada, fugir da luz, né? Ela fica muito depressiva, ela não quer ver nem... Chega um momento que ela não quer ver gente, não quer tomar banho, é assim mesmo. E daqui a pouco para o suicídio é um passo. Então sair um pouquinho, tomar um ar, tomar sol, boas leituras e prece, porque tudo está na mente, né? A mente adoece, é capaz dos piores pesadelos e também os maiores sonhos, as maiores criações da humanidade, tudo vem da mente. E obsessão é sintonia, ligação mental. O contrário da obsessão é a sintonia boa, com espíritos superiores, que vão nos inspirar, nos intuir, nos ajudar. Então, cabe a cada um de nós escolher o tipo de sintonia que nós queremos. E dentro da família existe essa situação também, aqueles espíritos que a gente sintoniza mais dentro da família e aqueles que a gente sintoniza menos. Não tem isso? Aquele sobrinho, aquele tio preferido, aquela tia, aquele irmão. Acontece isso. Com esse eu tenho mais afinidade, com o outro é mais difícil. Será que isso tem algo de espiritual? Claro que tem também, né? Além das imperfeições humanas, às vezes um tem inveja do outro na própria família. Tem irmão que inveja irmão, inveja irmã. Não acontece? Quem inveja é que tem que, né, perceber que está com esse sentimento e procurar trabalhar isso. E o outro que é um invejado tem o quê? Que entender. Entende? Nem sempre, não é? Isso é indulgência.
Indulgência é isso. Você entender a imperfeição do outro e não guardar nada de negativo com relação a isso. Não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça, aceitar aquilo. Não, você tem que se posicionar, falar. E quando aquela pessoa que tem aquela imperfeição começa a te prejudicar, aí você tem que perdoar. Mas essas pendengas existem dentro da família. Então nós temos dentro da família aqueles que têm mais afinidade e os outros que têm menos afinidade, o que é super normal. Aqueles que você tem muita afinidade fazem parte da família espiritual também. E aquele que você tem menos afinidade, mais à frente vão surgir situações, seja no mundo espiritual ou numa próxima encarnação, em que essa ligação vai acabar acontecendo. Porque na evolução do espírito, quanto mais evoluído ele é, mais há interação dele com aqueles com os quais ele viveu no passado. Imagina que a gente vai evoluindo, né? E aquele que nós temos muita afinidade, que nós amamos, a gente faz planos para se ajudar, para ajudar os que ficaram para trás. E essa ajuda para os que ficaram para trás, muitas vezes, é para ajudar esses que eram invejosos, que eram egoístas, que roubou a mãe, que roubou o irmão, que fez mal, né? Porque é um espírito doente. Na visão espiritual, todos esses voltados para o mal são doentes. Como cada um de nós aqui tem um nívelzinho de doença comparado com espíritos superiores, né? Porque tudo é relativo, a gente não pode julgar. Então, aqueles que estão numa condição menos feliz são ajudados em futuros planejamentos reencarnatórios. Só tem uma diferença nessa história toda, no momento que a gente está vivendo. É a tal separação do joio do trigo. Então, a gente tem reencarnado muitas vezes, com essas diferenças, e a gente planeja outra reencarnação. E agora é um momento especial do planeta, a gente sabe disso. A gente não sabe, numa próxima encarnação, quem fica e quem vai, né? Quem fica na Terra, quem não fica na Terra, e quem for retirado da Terra, porque tem isso também, todo mundo deve saber dessa história. Né? No passado nós já tivemos os exilados de Capela, que simbolicamente na Bíblia, Adão e Eva, né? Que foram expulsos do paraíso. Os novos Adãos e Evas estão sendo expulsos do paraíso em que a Terra vai se tornar daqui a um tempo. Não daqui a 10 anos, em 20 anos. Mas o que são 100 anos, 200 anos na vida do espírito? Né? Então a gente sabe que grande massa de espírito está desencarnando e já não fica mais na Terra. E se dentre esses tiver um ente querido de vocês? Se tiver um filho, uma pessoa que seja uma mãe? Eu não esperava. E se for? Como é que fica você? Né? De repente, se falarem para você, quer ir naquele planeta lá reencarnar para ajudar sua mãe, seu filho, seu irmão, você iria? Aí é em missão. Mas olha só como ir naquele planeta, aquele espírito que vai reencarnar, não vai fazer a mínima ideia que ele veio de outro mundo, foi exilado da Terra, que tem uma mãe que desencarnou, que topou vir para ajudá-lo. E qual é a nossa história hoje? O que aconteceu conosco? Porque nós temos ainda muitos exilados de Capela aqui reencarnados. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí com outro sentido. Será que é alguém que veio em missão, veio para me ajudar? Ou eu vim para ajudar ele ou ela? A gente não sabe. Ou uma ajuda mútua, porque nem todo mundo está bem. Né? Então essa questão de vida espiritual, de família, existem 1000 possibilidades, é muito complexo. Mas o fato é que existe a parentela corporal, aquela dos laços de sangue, e a parentela espiritual, aquela da afinidade. Tá? O que conta no mundo espiritual é a afinidade. Se foi pai, mãe, filho, etc. E tal, e houve afinidade, continuam lá unidos, fazendo planejamento. Porque também tem essa, às vezes um encarna, desencarna, um está nesse nível, o outro está nesse nível aqui. E um não vê o outro. Isso é outra situação. Na obra O Céu e o Inferno, tem uma historinha lá de um espírito que são... Na obra Céu e Inferno tem um capítulo em que divide os espíritos conforme a situação deles aqui na Terra.
Então, por exemplo, tem os suicidas que se manifestam na reunião mediúnica, vão falar como é que foi o desencarne deles como suicida. Tem os espíritos medianos, vão falar como é a situação. Tem os espíritos felizes que desencarnam, poxa, eu não mereço tudo isso que eu estou vendo aqui, não é possível, eu não mereço isso. E tem esse caso de uma mãe com seu filho, e o filho fica muito doente. E o filho morre, desencarna. Isso falado numa reunião mediúnica que Kardec participou. O que a mãe que ficou aqui fez? Ela se suicida. Para quê? Para encontrar com o filho no mundo espiritual. Encontrou? Nananinaná. Quem narra essa história é o próprio filho, que fala assim, no grupo em que Kardec estava tudo preparado para eu receber minha mãe. Ela estragou tudo, suicidou. Agora ele está aqui e ela está aqui. Ele ainda fala, vai dar muito trabalho. Talvez leve muito tempo para ela me perceber. Mas como Deus é muito bom, eles no futuro, lá na frente, vão se encontrar. Mas não no tempo que ela esperava. Ela estragou o encontro. Porque ela impõe uma condição vibratória nela, quando ela suicida, que ela está lá no umbral. Né? Tudo tem atenuantes nas leis de Deus. Não é assim como a gente acha, mas pelo menos durante um tempo ela vai sofrer as consequências daquilo que fez, até da falta de fé, do suicídio, né? E o filho, então, na reunião mediúnica, vai falar dessa tristeza dele, de ver a mãe sofrendo, que esperava vê-lo, e dele querer estar mais junto com a mãe e não poder, porque ele está numa dimensão, ela está noutra, né? Certamente ele trabalhou por ela, isso não é relatado nessa manifestação dele, mas a gente deduz, porque tudo tem uma lógica, né? Então esse laço de família não se rompeu, a afinidade continua, mas a mãe nesse caso não permitiu um reencontro rápido. Ela não suportou a prova, não suportou E por que ela perdeu aquele filho? Também não é falado, mas alguma relação tem, né? Ele talvez não precisasse sofrer mais, porque era um espírito que já estava bem, veio numa missão para completar um tempo. Não sei se vocês sabem disso, às vezes um espírito que vão e voltam cedo para a casa do pai, né? Para a morada espiritual, porque no planejamento dele é para viver mesmo 20, 30, 40 anos, não é para viver 80, 90, 100 anos. Né? E eles voltam para lá e muito felizes, às vezes, porque se veem numa condição espiritual boa, se eles estavam bem. Quem desencarna bem, vai estar bem do lado de lá. Quem desencarna mal, vai estar mal do lado de lá. Por isso que a nossa preocupação deve ser estar bem agora. Tudo isso que a gente fala tem que servir para a nossa reflexão, para a gente pensar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Se eu partisse hoje, em que condição eu estaria? Será que eu não tenho que investir um pouquinho mais em mim, me conhecer, me espiritualizar mais, rever os meus sentimentos com relação à família? Se alguém aqui precisa pedir perdão à mãe, por exemplo, não fica esperando não, viu? Virar o ano, vai lá, pede perdão. Também se precisar perdoar, vai lá e perdoa. Porque se você esperar amanhã, depois da manhã, pode ser tarde. O espírito desencarna, aí fica aquela dor na consciência. Eu não falei, eu não disse. A pessoa vai carregar aquilo. E aquele que queria escutar, às vezes, ou um pedido de perdão, ou ser perdoado, né? Também se vai. Então vamos aproveitar o tempo, nosso tempo que é muito curto. O nosso tempo é muito curto. Eu queria ler um negocinho da página 91. Não é esse capítulo, é um capítulo anterior. Mas que tem tudo a ver com esse assunto. Espera aí. 91, 98. É 98, não é 91. Isso aqui é Kardec falando. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. No espaço, diz Kardec, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações.
ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porque acontece isso. Nós temos 300 pais e mães do outro lado. Você vai reencarnar. Não vai dar para reencarnar os 300. Né? Vai um, vai outro. O que foi pai agora vem como irmão, ou vem como filho, ou vem numa outra família. Vocês vão reencontrar sem necessariamente estar na mesma família consanguínea. E isso explica muito das afinidades também. Pô, aquele ali parece ser mais minha mãe do que a outra, parece ser mais irmão. É porque de repente foi em outra. Então, quando a gente coloca a visão espiritual na vida, tudo se modifica. E Jesus veio para isso, para nos dar uma visão espiritual da vida. Nos ajudar a nos transformarmos pelo amor. O honrai o vosso pai e a vossa mãe é muito mais profundo do que a gente imagina. A ligação entre os espíritos. E por que não falar honrar o filho, honrar a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, honrar o amigo e a amiga, por que não? Será que a gente precisa ter o laço consanguíneo, por uma hora que um vai para o hospital, você ir lá ajudar? Precisa ser irmão, pai, mãe, para você ir no hospital, dar um abraço na pessoa, falar, estou aqui, estou preocupado com você, né? Só quem está num leito no hospital sabe como é importante ver um amigo, uma amiga, né? Porque o parente ele espera, e às vezes o parente não vai, mas aparece o amigo e a amiga. Que felicidade para aquele que está lá, né? Cheio de dúvidas, às vezes com um problema sério, ver alguém se preocupar com ele. Então vamos mudar a nossa maneira de nos vermos, né? Quem já tem um estudo, aliás, a casa sempre convida para o estudo, né? O estudo é isso, a obra espírita, né? É para abrir a mente, quebrar paradigma, é para a gente entender o Evangelho na profundidade. Não é para formar fanático religioso, que isso aí o mundo está cheio. O cara mais chato que existe é o fanático religioso. Principalmente aquele que lê a Bíblia e não entende a Bíblia e quer empurrar o que ele mal entende para o outro. Então a gente tem que entender em profundidade. O Evangelho é profundo. Ele mexe com o nosso psiquismo, com a nossa mente, quando a gente entende e incorpora aquilo. Tem coisas que deixam de ter tanto valor. E a gente valoriza o que tem que ser valorizado. Como Jesus falou, não construam um tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam um tesouro no céu, porque onde tiver o teu tesouro, aí vai estar teu coração. Isso é uma das passagens mais importantes de Jesus. Que ele fala, olha, aí eu vou falar no meu linguajar, né? Encaixando algumas coisas que ele disse. Deem valor à vida material, sim, porque ela é importante. Deus sabe o que vocês precisam. Você precisa se vestir, comer, pagar suas contas. Mas vocês não vieram para isso. Dê valor ao que vocês vão levar daqui, aos tesouros do céu. Esses são os tesouros. Quais são? Conhecimento é um. E as virtudes sintetizadas na palavra amor. É isso que a gente leva. Conhecimento, todo mundo leva. E amor, virtude. Aí eu repito sempre, a virtude da humildade, porque amor, humildade é amor. A virtude da paciência, porque paciência é amor. A virtude do perdão, porque saber perdoar é um ato de amor. E daí todas as virtudes estão lá no Sermão da Montanha. O Evangelho basicamente fala disso, da nossa transformação incorporando as virtudes. Porque no lado do conhecimento, até que a humanidade se desenvolveu bem, não é? Nós estamos relativamente bem, num caminho muito bom aí no século XXI. Mas a moral, e o amor, e o sentimento, né? Existe, e essa sociedade que existe hoje aí, não, tem algo muito doente, de muita doença dentro das pessoas, não de todas, né? Mas a gente não sente isso, essa pressão, né? Inclusive os cristãos, que daqui a pouco vão estar se escondendo aí porque é cristão, né? Parece que é vergonha você falar de amor, falar de Jesus. Eu vi um cara num vídeo, vou nem falar aqui, fazendo um negócio com a Bíblia, botou no chão, que eu vou nem comentar. Um cara muito conhecido. Então é isso que a gente vê nas pessoas, uma verdadeira doença. Doença espiritual, né?
E nós estamos aqui para quê? Para buscar a nossa autocura. Porque nós temos que, num ato de humildade, já para reconhecer que nós também temos o nosso nível de imperfeição, de doença, né? De orgulho, de vaidade, egoísmo. Como disse Kardec, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele empreende constantemente para domar as más tendências. E esse deve ser o nosso papel, o esforço constante, olhando para dentro de nós, nos conhecendo, e nessa luta interior, porque o grande inimigo está dentro de nós, não está fora de nós, tá? E muita atenção a esse campo de prova chamado família. Muita atenção. Olhem seus filhos, seus irmãos, pais, seus entes queridos. Tentem olhar um pouquinho como espíritos. Olha lá, o que eu tenho feito para eles que de repente não os agrada? E o que eles fazem que me desagrada? E como que eu reajo? Como é que é a minha reação? Né? Esse tem que ser uma grande interrogação para a gente poder trabalhar isso. E não carregar culpas do lado de lá, quando a gente se vai, arrependimentos, como muitas vezes acontece. Então, bom, tem um monte de coisa aqui que eu anotei e não falei, e o tempo voa, mas eu acho que deu para a gente refletir um pouquinho sobre a diferença da família corporal e a família espiritual, né? Então, que Jesus abençoe a todos e que nós sejamos merecedores de fazer parte dessa família cristã. Não porque fala da boca para fora que aceita Jesus, mas porque tenta seguir os ensinamentos dele. Essa é a verdadeira família cristã, né? Aqui está sempre lutando para domar suas más tendências e exteriorizando o seu progresso na forma de amor, de caridade, de bons sentimentos, né? Como os trabalhadores daqui dessa casa fazem, né? Sem nenhuma intenção de puxar o saco, viu, dos trabalhadores. Mas é a turma que se esforça, né? Todo mundo está se esforçando aí para receber nossos irmãos aqui de braços abertos, e esse tem que ser o nosso papel, né? Mesmo sabendo da nossa imperfeição. Como a espiritualidade nos recebe aqui, né? Porque, na verdade, todos nós somos hóspedes da espiritualidade superior. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado aí pela atenção. Recebemos com muita gratidão o estudo que foi preparado pelo nosso irmão Roberto, que também presta a sua colaboração na Casa Espírita Irmã Joana. E vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Agradecidos somos, Mestre Jesus, pela sua presença. Agradecidos somos ao nosso querido Deus Pai e a toda essa falange de espíritos bondosos que se fazem presentes nesta casa desde a sua construção. Assim, na esperança de que Deus Pai, mas, acima de tudo, que o Mestre Jesus, pela sua bondade, possa permitir que os espíritos transmitam pelas mãos dos médios os fluidos e energias que todos vieram buscar. Pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Caminho, Verdade e Vida, lição 124. Firmeza de fé. Somos chamados a viver como Cristo, com o Cristo, através de suas palavras. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Devemos segui-la em todos os momentos de nossas vidas. No entanto, por invigilância, na maioria das vezes, na hora da prova, as esquecemos, caindo em tentação do orgulho, da soberba
e de tantos outros motivos que são contrários às leis de Deus. Para os iniciantes do Espiritismo, muitos se entusiasmam apenas com os fenômenos físicos. Até gostam da filosofia de Kardec, mas que não dão sequência à sua transformação moral. Que sejamos firmes quanto ao desenvolvimento do fruto da vida em nós. Sejamos fortes, firmes nas palavras do Cristo, esforçando-nos para progredir intelectualmente e moralmente, para não nos deixarmos nos levar pela tentação do mundo corporal, para chegar vitoriosos ao mundo espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Pela graça infinita de Deus, paz. É pela paz e pela graça de Deus que falamos da necessidade do essencial, do básico. Essencial para nós e para vocês, homens que ainda estão em seu envoltório carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês, homens, falam de amor, se ainda não trazem no coração, se ainda não se entendem que o Mestre Jesus chama a atenção em todos os instantes para esse grande sentimento que é o amor. Vocês ainda não têm a noção de humildade de espírito. Sem o amor do Pai, como terão este sentimento? Só poderão se doar quando entenderem o próximo, suas dificuldades, quando tiverem amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos, regras normais, que age sempre com violência, usando sempre o poder ou a força para impor suas vontades, quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de calarem a boca, deixando que o outro fale. Isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixará dominar, mas não por humildade de espírito, e sim por se incomodar. O Mestre Jesus ensinou que humilde de espírito é inegável quando há amor para com o próximo, para com o irmão, quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Assim, terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características da chamada pobreza de espírito que o Mestre Jesus nos ensinou. Isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações, sobre o amor maior que é o Pai. O indivíduo ser pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes, o espírito é calado por não gostar de bagunça. É a origem do espírito, é a sua natureza. Pobres de espíritos são aqueles que trazem o amor inexplicável no coração,
que não são envolvidos por sentimentos cruéis, não deixam que a negatividade faça parte de seus planos e também não se deixam envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados, que querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos. Meus amados, elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem, entenderem. E então, falar do Mestre Jesus praticando os seus mandamentos, praticando o Evangelho de Jesus, fazendo com que o Mestre nos ensinou, praticando como nosso Senhor, Deus e o Mestre Jesus, e o que o nosso codificador Kardec trouxe através do esclarecimento de todas as leis da doutrina espírita. Graças a Deus. Pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês.